Tarde. Enquanto o seu Luiz estava dando algumas oportunidades aqui, eu estava ali sentado, rindo e dando glória a Deus, porque tudo que foi falado até agora foi um spoiler do que nós vamos falar essa noite. E pronto. E eu estava pensando, desde quando o Fernando me chamou, né, para compartilhar uma palavra com os irmãos, eu pedi bastante orientação para o Senhor, né, para que Ele me colocasse um estudo no meu coração, porque eu gosto bastante de pegar um trecho, explicar e puxar algumas chaves, né? E o que eu observei desde o dia que Ele me chamou, né, entrou o Covid, entrou várias outras coisas que nos impediram de estar juntos, né? E eu já sabia, mas eu tive a convicção de que quando o inimigo tenta fechar uma porta, o Senhor vem e escancara 3 portões. Quando o inimigo tenta calar alguém que vai levar a palavra, o Senhor vem e levanta 6 pessoas, mas a palavra chegará onde precisa chegar. E isso está totalmente ligado com o que nós falaremos essa noite, que é sobre o aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas quando diante de algumas situações, nós precisamos exercer a nossa confiança, exercer a nossa fé. Nós trememos, né? Popularmente falando. Nós ficamos com medo, com receio. E na palavra tem diversos relatos de pessoas heróis da fé, que em algum momento precisaram colocar a sua confiança em Deus, né, diante de alguma coisa. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E lá diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço e ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa passagem está dentro de um contexto e é o que nós falaremos essa noite, tá? Em 2 Reis, capítulo 6, ele fala sobre 2 nações. Você pode deixar a Bíblia aberta para ir acompanhando, tá? Ele fala sobre 2 nações, a nação da Síria e a nação de Israel. E naquele tempo a nação da Síria era comandada pelo rei Ben-Hadad, né? E o rei Ben-Hadad, em alguns momentos, ele chamou a linha de frente, os seus comandantes, as pessoas ali do alto escalão, como se fosse a nata, falando, né? Chamou o seu povo, reuniu eles e falou que o desejo do coração dele era atacar o povo de Israel. E aí eles traçaram algumas estratégias, enfim, uma infinidade de coisas. E por várias vezes, e a palavra diz que por várias vezes o rei tentou atacar Israel. E todas as vezes o Senhor colocou no coração de Eliseu, um profeta do Senhor, e ele avisava o rei de Israel, e o rei de Israel mudava a rota. Como assim? Vamos dar o exemplo aqui da Rua Naxiná. A Rua Naxiná é uma rua sem saída. O exército da Síria vinha e acampava aqui no pé da rua, no finalzinho da rua, esperando o povo de Israel passar e entrar para que eles atacassem o povo de Israel. Só que toda vez que o povo de Israel estava descendo aqui essa ruazinha, lá em Dotã, presta atenção, lá em Dotã, Eliseu estava orando com o seu servo acampado lá na sua casa, lá na sua tenda, e o Senhor colocava no coração de Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel, e o rei de Israel avisava o seu povo: não vá lá, não entre na Naxiná, passe direto. E o que eu quero falar, já queria destacar a primeira chave aqui, irmãos. O povo de Israel estava preparado para a batalha. Só que por várias vezes Deus tirou o povo de Israel do plano B e colocou o povo de Israel no plano B. Não, tirou o povo de Israel do plano A e colocou o povo de Israel no plano B. Não significa que o povo não estava pronto. Muito pelo contrário, significa o cuidado, o carinho e o zelo que Deus tem por vocês. Da mesma forma comigo. Porque o povo estava preparado sim, só que por várias vezes ele livrou o povo daquele caminho e pôs o povo em outro caminho. E semana passada eu estava indo com a Jéssica no centro da cidade, e nós passamos em frente a uma assessoria financeira, né, uma empresa de teleatendimento. E ao passar me trouxe uma recordação. Há uns 4, 5 anos atrás, eu fui até lá, tinha
uma certa idade, né? Queria trabalhar de qualquer jeito, estava doido para trabalhar. Fui até lá, fiz a entrevista. E hoje, nós que trabalhamos no telemarketing, nós sabemos que é quase impossível você ser reprovado numa empresa de telemarketing, né? Por conta da rotatividade, o desligamento diário que eles têm, é muito fácil entrar e é muito fácil sair. E eu fui fazer a entrevista e eu fui reprovado. Não sei por quê. Eu saí de lá chateado, cabisbaixo, murmurando, reclamando. E 3, 4 anos depois, eu estou na empresa de telemarketing com um cargo que eu não esperava ocupar. E o que eu quero destacar com isso, irmãos, que não importa o meu plano. Eu tinha um plano A, Deus me tirou do plano A, me colocou no plano B. Só que a promessa que Deus tinha para a minha vida se manteve. Porque o nosso Deus, Ele não altera as promessas que Ele tem para a sua vida. O nosso Deus é um Deus imutável. É o mesmo Deus de ontem, de hoje vai ser o Deus de amanhã. E da mesma forma aconteceu com o povo de Israel. Certa vez, depois do rei tentar atacar o povo inúmeras vezes, o rei zangado, já bravo, pegou e chamou de novo seus conselheiros. Chamou ali de frente e perguntou para eles, né? Ele falou, o que está acontecendo? Eu preciso do conselho de vocês, porque eu não sei o que acontece. A gente arma estratégias, eu mando os meus melhores homens e o povo de Israel sabe onde a gente vai passar? O que acontece? Quem de nós, quem do nosso meio está nos traindo? E o povo ficou em silêncio, né? Aquele silêncio deve ter reinado no momento. E alguém ali levantou a mão e falou, meu Senhor, nós não estamos te traindo. É que lá em Dotã tem um profeta de Deus, tem um homem do Senhor, tem um homem temente a ti. E tudo que você arma e tudo que você planeja dentro do seu quarto, todas as estratégias que você tem, o Senhor coloca no coração dele e ele sabe. Eu já queria destacar outra chave aqui, meus queridos. Não importa onde você esteja, não importa se você está aqui, se você está no Canadá, se você está na Vila Olímpia, sempre vai ter alguém orando e intercedendo pela sua vida. E o rei então viu, naquele momento o rei entendeu que o problema dele não estava em Israel, o problema dele estava em Eliseu, né? Então o que ele falou? Nós vamos atacar Eliseu, vamos capturar Eliseu e eu quero que vocês tragam Eliseu para mim. E um dos servos dele, um dos conselheiros dele falou, meu rei, Eliseu está em Dotã, né? Então arma uma estratégia para Dotã, capturamos Eliseu e trazemos Eliseu. O rei deu ok e falou, então apressem, saiam essa noite, cerquem a cidade e tragam Eliseu para mim. E assim se fez, o exército inimigo cerrou a montanha. E lembra que eu comentei no começo, Eliseu estava lá com seu servo, e a região que eles estavam acampados era no topo, era no centro. Então tinha montanhas em volta, montanhas, vales, e o exército inimigo na noite anterior forrou a montanha ficou cercada. E Eliseu estava lá com o seu servo. Na manhã seguinte, quando o servo de Eliseu acordou, eu fico imaginando, né? O servo de Eliseu acordou, saiu, acho que foi espreguiçar, aí se deparou com a montanha forrada de gente ao redor dele. Imagina o desespero desse rapaz, né? Se colocando na posição dele, eu também teria entrado em desespero. E o servo dele correu para dentro e logo chamou Eliseu. E Eliseu, com toda a sabedoria, com toda a calma, saiu, pediu para o jovem ter calma, e Eliseu orou. Eliseu abaixou a cabeça, convidou o servo dele e orou. E Eliseu falou ali para o Senhor, Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele possa ver que os que estão conosco são maiores do que estão com eles. E adivinha, o servo de Eliseu abriu os olhos e enxergou. E a palavra diz que o servo de Eliseu viu a montanha forrada de anjos, carros de fogos, tudo a favor deles. E aí eu te desafio a imaginar, a pensar. Todo mundo aqui em algum momento já na sua adolescência, né? Já deve ter se desentendido com alguém, ou trocado contato físico, né? E você lutar contra algo que você vê que é palpável, é fácil. Agora imagine você lutar com um exército celestial. E o exército lá de cima, o exército inimigo, ao ver que Eliseu, que o servo dele estava lá, desceram correndo, né? Desceram rapidinho.
E Eliseu, eu queria destacar os três momentos de Eliseu, as 3 orações poderosas que Eliseu teve. Tá? E ao exército estava descendo, Eliseu novamente orou. E dessa vez Eliseu pediu para que o Senhor ferisse o exército com cegueira. Naquele momento, Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa para o Senhor. Eliseu poderia ter pedido para que o Senhor fumegasse o exército naquela hora. Só que a sabedoria de Eliseu foi tão grande que ele pediu para que o Senhor trouxesse cegueira para o exército. E a palavra é bem clara, a palavra diz que o Senhor atendeu o pedido de Eliseu. E o exército desceu com cegueira, e quando estavam chegando próximo de Eliseu já gritou, né? A linha de frente, os comandantes também. Eliseu já falou: calma pessoal, esperem. Não é aqui o que vocês querem, não é a pessoa que vocês procuram está aqui, e vocês estão na cidade errada também. E olha a ousadia de Eliseu, né? E Eliseu falou ainda para eles: mas fiquem tranquilos, eu vou levar vocês até onde vocês precisam chegar. Então eu vou levar vocês até lá. E num estudo paralelo, Eliseu conduziu o exército inimigo, só estava Eliseu e o seu servo. Ele conduziu o exército inimigo, que eram em muitos, por aproximadamente 30 quilômetros, que era a distância de Dotã até a entrada de Samaria. 30 quilômetros, Eliseu conduziu um exército cego. E ao chegar em Samaria, Eliseu de novo fez a terceira oração. Fez a terceira oração fervorosa, né? E pediu para que o Senhor deixasse que eles voltassem a enxergar. E novamente a palavra diz: e o Senhor atendeu o pedido de Eliseu, e o exército voltou a enxergar. E quando eles estavam entrando na cidade de Samaria, o rei de Israel perguntou para Eliseu, né? Falou: meu pai, o que você quer que eu faça com ele? O que tu queres que eu faça com ele? Quer que eu mate eles? E naquele tempo, os reis ou as pessoas mais próximas chamavam os profetas de pai, por questões de respeito, né? Por questões de respeito. Por isso que a Bíblia fala que o rei de Israel chama Eliseu de meu pai. E Eliseu, de novo, com toda a sua sabedoria, fala: não, dê de comer, dê de beber e mande eles de volta. Então o rei de Israel fez um banquete para eles, né? E pediu para eles ir embora. Eles foram embora, voltaram lá com o rei Ben-Hadad. E por um longo tempo, o povo da Síria ficou sem atacar Israel. E o que eu queria destacar essa noite, o Senhor nos trouxe até aqui, né? O Senhor te trouxe. Não existe acaso ou coincidência. Biblicamente falando, nós não cremos em acaso, coincidência. Se você veio até aqui hoje, é porque você precisava vir até aqui hoje. E o Senhor nos pergunta essa noite: será que de fato nós confiamos em Deus? Será que ao encontrar um exército ao nosso redor, ou um exército de problemas, ou um exército de frustrações, ou um exército de coisas que estão dando errado, e nós viemos carregando isso conosco até aqui, será que se o Senhor te tirasse do plano A e te colocasse no plano B, você iria dar graças a Deus ainda por isso, ou você iria murmurar e reclamar porque o Senhor não está sendo piedoso com você? E nós precisamos colocar as nossas expectativas, as nossas confianças no Senhor. Se você ainda tem dúvida que Deus é contigo, eu te convido a abrir novamente a Bíblia lá em Isaías 43, 1. E lá diz: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Você, Felipe, é Deus falando para você, é meu. Você, Jéssica, é meu. Alexandra, você é minha. E ele continua: quando você, seu Luiz, atravessar as águas profundas, eu estarei com você. Você não se afogará. Quando você, Fernando, atravessar o fogo, ou estiver passando no meio do fogo, as chamas não te queimarão, porque eu estarei contigo.
E o que eu acho engraçado dessa passagem é que ela não é condicionada. Ela não fala, se porventura ou se por um acaso você passares pelo fogo ou pelo rio. Ele fala que nós passaremos. Mas da mesma forma ele promete, ele fala, você está comigo, eu estou contigo, você é meu, né? Você me pertence, eu já paguei o preço da sua vida. Lá atrás já foi pago, comprado e selado pelo meu sangue. E eu fui um pouquinho mais breve hoje, fui rapidinho. Mas não importa o que você esteja passando, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se você está atravessando um mar, ou se você foi jogado numa fornalha que foi superaquecida 7 vezes mais. O mesmo quarto homem que estavam lá com eles, com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo quarto homem que está com você, né? E o Senhor me tocou muito, colocou muito no meu coração. O seu Luiz falou no início sobre confiança. Nós cantamos sobre confiança, né? A Jéssica falou sobre tirar do plano A e colocar no plano B. E uma coisa que nós não entendemos é que se Deus te colocou em certa circunstância, é porque você pode passar por ela. A palavra mesmo diz que o fardo só é liberado de acordo com o que você pode suportar. Então assim, o Senhor nunca lhe dará algo que você não possa suportar. Tudo está no confiar em Deus, no esperar e confiar em Deus. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para te falar isso. Não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo, você precisa confiar em mim. O Senhor quer tirar você do plano A e te colocar em posições que você não imaginaria chegar. O Senhor quer que você pise em caminhos que você não imaginaria pisar. Só que para isso acontecer, nós temos que colocar a nossa fé em prática. Não somente falarmos que confiamos em Deus, mas na primeira adversidade, jogarmos tudo para o alto e desistirmos e ficarmos chorando porque Deus não está com a gente. Então, meus irmãos, essa noite o que eu quero falar para vocês é isso, tá? O Senhor colocou muito no meu coração e você veio até aqui para que Ele te falasse que Ele está contigo. Nós pertencemos a um Deus vivo, a um Deus que ainda opera milagres, que levanta pessoas, que gera recursos. Então que nós possamos aprender a confiar mais em Deus, que nós possamos aprender a nos deleitar na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que quando você começa a fazer isso e coloca as suas expectativas no Senhor, grandes coisas Ele tem para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade e que Deus esteja com vocês, irmãos. Amém. Graça e paz a todos os amigos e irmãos. Palavra gloriosa. Que você possa tomar para si essa palavra e que ela produza o efeito a qual foi mandada. Continue, Patrício, buscando a Deus, continue buscando na fonte. Eu creio que é só o começo do que Deus vai usar a sua vida, vai potencializar o dom que há em ti. Amém? Então o conselho que eu te dou nessa noite é o que o apóstolo Paulo deu a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Amém? E nós despertamos buscando, entendendo primeiro o que Deus nos deu e aperfeiçoando. Deus dá dons à igreja para aperfeiçoamento da igreja. E a gente tem que lapidar o que Deus já nos deu. Amém? E nós nessa noite ouvimos a voz de Deus. O que Deus tratou conosco aqui nessa noite é que nós fomos chamados a andar por fé e não por vista. Nós somos chamados a isso. E é sempre bom lembrar que nós somos um ser trino. A espelho do nosso Deus, que é um Deus trino, nós também somos um ser trino. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. E o que acontece muitas vezes que nós não entendemos? Quem se converte é o espírito. Quem
é religado a Deus é o Espírito. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Agora, a nossa alma, que a Bíblia vai chamar de carne, vai chamar de velha natureza, ela constantemente vai precisar ser lembrada de quem agora nós somos dono. A alma, a carne, só será plenamente restaurada quando Jesus voltar. Na ressurreição, no arrebatamento da igreja, seremos transformados. E aí Paulo diz assim, isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Por isso que a gente não entende por que a gente chega domingo ou chega quinta-feira e ouve uma palavra dessa, a gente sai revigorado. Por quê? Porque agora o Espírito está aqui, o Espírito está conectado. Eu confio em Deus, o Senhor é o meu Salvador, porque a gente está num ambiente de culto, porque a gente está num ambiente espiritual. Só que nós vamos sair e vamos para o mundo corrompido, o mundo sujo, aonde você chega lá na sua empresa, é piada imoral, é brincadeira que não deve. Aonde você chega no mundo aí, no trânsito, um xingando o outro, abençoando a mãe do outro, né? Quem dera se fosse abençoar. Mas nós estamos nesse mundo, e aí o que acontece? O Espírito, a Bíblia diz que Jesus, falando que convidou os discípulos a orar, e eles não foram, e Jesus diz, o Espírito está pronto, nasceu de novo, mas a carne é fraca. A gente usa esse versículo para, muitas vezes, validar um erro, um pecado, mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que a carne é fraca, Jesus está dizendo que a carne é fraca porque não quer, não deseja coisas espirituais, não está falando de pecar. Não é assim? É fácil orar, irmãos? Não é. É fácil ler a Bíblia? Não é. É fácil separar o dia, separar uma vida para Deus? Não é fácil, porque a carne milita, a carne, a alma, a velha natureza luta contra o Espírito. Por isso, e aí nós cantamos, Senhor, aquieta minha alma, aquieta essa carne fraca, aquieta, põe ela no lugar dela, porque a gente tem que olhar com fé. Por isso, o conselho para você nessa noite, quando você sair daqui e estiver na sua casa, no trabalho, aonde for, e o desânimo vir, a tristeza bater, a vontade de desistir, nada fazer sentido. Talvez você que está assistindo aí pelo Facebook, na sua vida está assim, nada está fazendo sentido. Sabe por quê? Porque a sua alma está falando mais alto. Mas o convite de Deus aqui nesta noite é como o profeta Eliseu. Nesta noite a palavra de Deus, a nossa oração, a oração do ministro de Deus que pregou aqui nessa noite é: Senhor, abre os olhos espirituais da tua igreja, abre os olhos. Você está em menor número humanamente, eu estou em menor número humanamente. O menino ali olhava para Eliseu e disse: Eliseu, azedou Eliseu, tá só eu e você aqui, você já está velhinho talvez. E ele olha lá, cheio de cavalos, soldados, e Eliseu, o homem de Deus: Senhor, abre os olhos espirituais. O Senhor está abrindo os olhos espirituais aqui nessa noite. O Senhor está abrindo os olhos espirituais aqui. Pela fé, você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Você crê assim? Aleluia. Não ande. Vamos cantar. Não é por vista, Michel? Vamos cantar isso nessa noite, amém? Não estava preparado não, mas nós obedecemos o Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Não ande por vista,
ande por fé nessa noite. Que o Espírito Santo abra os teus olhos. Não deixe, por favor, não deixe a alma dominar a tua vida. Não, ela vai querer dia após dia dizer: você não pode, você é minoria, você não tem recurso, você não tem família boa, você não tem influência. É a alma dizendo, e ela, humanamente falando, está certa. Mas quando nós vamos para o Espírito, nós olhamos e vemos: eu e Deus sou maioria. Que o Senhor abra os nossos olhos. Vamos louvar isso nessa noite, amém? Não é por vista, é por fé. Louve você aí na sua casa também. O Senhor te chama, te convida a andar por fé. Que o Senhor abra teus olhos espirituais, fortaleça o teu espírito. Ouça essa palavra nessa noite. Um caminho está à minha frente, mas a névoa não me deixa avançar. Uma trilha se abre para mim, mas eu não sei por onde começar. Eu vejo que é difícil pra mim. É difícil. Ainda assim eu quero andar. Continue andando. Pois o destino foi escrito. Eu quero me alinhar. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver. Ainda que o mundo queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. A palavra do Senhor vai dizer que todos os nossos dias foram contados por Ele. Basta se alinhar ao querer e à vontade dEle. Eu vejo que é difícil pra mim, ainda assim eu quero andar. Eu quero andar, Senhor, na Tua vontade. Pois o destino foi escrito. Eu quero me alinhar. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver. Receba do Senhor visão espiritual. Queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Deus inspirou ao meu favor. Vamos viver. Eu vou viver além do que é normal. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Só se você acredita nessa noite, declare isso. Eu acredito no que foi escrito. O impossível nós vamos viver na tua casa, no teu casamento, na tua finança, na tua família. Não é por vista, não é por vista, não é por vista, não é por vista. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver. Ainda que o mundo queira que eu desista, não é por vista,
direcionando a tua vida, direcionando a tua história. Feche seus olhos nessa noite. Peça para o Senhor te ajudar a manter o espírito com os olhos abertos em tua vida. Que ao sair daqui deste culto, que ao depois de ouvir esta palavra, quando o desânimo bater, quando a falta de fé vier, quando a vontade de desistir bater a tua porta, quando você se vê fazendo o que não fazia há muito tempo, é porque a alma está olhando na tua vida, é porque a alma está dirigindo a tua história. Mas nessa noite esta palavra vai te fazer enxergar, e quando você se ver assim, você vai se conectar com o Espírito a Deus e vai dizer: eu já não ando por vista, eu ando pela fé no Filho de Deus. Receba fortalecimento no teu espírito, receba visão espiritual nesta noite. O Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai trazer cegueira aos teus inimigos, o Senhor vai cegar os teus inimigos e eles não prevalecerão contra a tua vida, mas a você Ele trará visão espiritual nos teus negócios, visão espiritual como tratar a tua família, visão espiritual para enxergar o que ninguém está enxergando. Nesta noite o Senhor está dando visão, aleluia, para você que tem um dom ministerial, para você que tem um chamado de Deus, para você que olha e vê a terra seca, você diz: eu plantei uma semente aqui e ela não dá, não cresce, não vai. Nesta noite o Senhor abre os teus olhos e te mostra que a raiz está crescendo. O Senhor mostra que está crescendo para baixo, está fortalecendo. Acalma o teu coração, acalma a tua alma. A seu tempo, diz o Senhor, a seu tempo brota, a seu tempo sai para a terra, mas por enquanto está crescendo, a raiz está fortalecendo. Receba a visão espiritual nessa noite, aleluia, que esta palavra te traga fortalecimento, renovo, em nome do Senhor Jesus, amém? Você recebe esta palavra, aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar, fortalecer a vida de cada um dos irmãos, amém? Domingo, 18 horas estaremos aqui. Você que está aí na live, você está convidado para estar, você e sua família, 18 horas aqui no domingo. O Senhor tem mais para você, quer restaurar sua família, sua casa. Se apegue a Deus, não há tempo a perder. Jesus está voltando. Entrega teu caminho ao Senhor. Que Deus abençoe, fortaleça e renove a sua vida em nome de Jesus. Obrigado a cada um aqui presente, obrigado você aí na live. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta palavra, por este renovo, por tua presença neste lugar. Meu Pai, quando olhamos para nós mesmos, o que fazemos, o que falamos, os caminhos que andamos, Pai, não nos achamos dignos. Mas não é por dignidade, é por tua graça. Não é porque merecemos, Pai, porque muitas vezes voltamos atrás, pegamos o que não deveria, voltamos a fazer, a pescar como o Senhor já tinha nos livrado. Mas o Senhor nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, e hoje estamos aqui, e o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, fortalece este povo, fortalece a tua igreja, a continuar olhando por fé, mesmo quando a alma quer gritar, e tomar a diretriz da nossa vida. Nós colocaremos ela no lugar dela e olharemos pelo Espírito, pelos olhos da fé, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da tua proteção e potente mão, é o que nós te pedimos. Abençoa, abre porta, restaura, fortalece, nos ajuda a estar no centro do teu querer e da tua vontade. É o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo nesta noite, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer amém. Está encerrado o cumprimento do seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos da live.